Em Araraquara, a Câmara deve votar nesta quarta-feira as finanças da Prefeitura reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Se o Legislativo seguir o parecer contrário aos balancetes, o prefeito se torna inelegível. Durante um mês, os vereadores puderam analisar o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, que traz parecer contrário às contas da Prefeitura referentes ao ano de 2013. O trabalho foi desenvolvido pela Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças do Legislativo. Indisponibilidade financeira, ou seja, restos a pagar sem lastro financeiro para pagamento no próximo período. Tem a questão também que já vem se arrolando há alguns anos, que também mereceu destaque do Tribunal de Contas e foi um dos motivos também da rejeição das contas, que é a compensação do INSS. Isso nós já vimos alertando em plenário, nos nossos posicionamentos, que não poderia ser feito da forma como foi feita, mas o Tribunal de Contas apontou e rejeitou a conta por conta disso também. A não compensação do pagamento ao INSS é um dos principais questionamentos do tribunal, uma vez que a Prefeitura alega ter contratado um escritório de advocacia que teria conseguido na Justiça a isenção do pagamento, o que é interpretado de maneira diferente pelos técnicos do TCE. É que o INSS não reconhece as verbas que a Prefeitura diz que não deve para o INSS e o INSS diz que elas são devidas. Então, para a população entender, a Prefeitura está deixando de pagar parte do INSS e o INSS está dizendo que a Prefeitura tem que pagar. E o Tribunal de Contas também está dizendo que a Prefeitura tem que pagar. O prefeito Marcelo Barbieri, que inclusive foi condenado na Justiça em segunda instância por ter pago cerca de 3 milhões de reais pela contratação do escritório, justifica que a medida foi necessária e trouxe benefícios ao caixa da Prefeitura. Sobre a questão dos advogados, foi um grande benefício que a cidade teve, porque nós, na época, não tínhamos capacidade interna dos nossos procuradores, e eles atestam isso. Naquela época, hoje temos, para fazer aquele tipo de serviço de compensação de INSS. Isso que representou para o município mais de 80 milhões de reais a mais, que nós não repassamos ao governo federal, mantivemos exatamente para fazer essas obras que estão aqui e que nós as pagamos. A sessão extraordinária que irá definir o parecer dos vereadores sobre a análise do Tribunal de Contas está marcada para a próxima quarta-feira, às 4 da tarde. E segundo o presidente da Câmara, o placar de votação deve ser favorável à aprovação das contas. Eu acredito que deve aprovar as contas, né? Já que não houve, vamos dizer, dolo, né? Em nenhum caso, né? Resultado favorável é o que também espera Marcelo Barbieri, uma vez que a reprovação das contas na Câmara pode tirar dele a possibilidade de se eleger para algum cargo político nos próximos 5 anos. Tem todos os números que a gente apresentou, está lá com as contas já quase... Vai completar 30 dias segunda-feira, está à disposição do Legislativo. Tivemos vários questionamentos de vereadores sobre esses números, foram todos eles muito bem esclarecidos pela Secretaria da Fazenda. Nossos vereadores que nos apoiam estudaram o assunto, vão apresentar o relatório favorável à aprovação das contas, porque identificaram no que fizemos justo, né? E depois houve a correção. Jonathan Mazzini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Em agosto, a Câmara aprovou por 13 votos a 5 as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2012, que também haviam sido reprovadas pelo Tribunal de Contas. Jonathan Mazzini traz as informações direto de Araraquara. Jonathan. Chimene, para a gente falar sobre essa votação das contas que acontece amanhã na Câmara, nós convidamos o Gustavo Mattar, ele que é especialista em gestão pública. Gustavo, quem tem mais propriedade para avaliar as contas da Prefeitura, a Câmara ou o Tribunal de Contas? Boa tarde. Boa tarde. A função é privativa realmente da Câmara Legislativa. Então, é função dos vereadores fazer o julgamento
com o apoio dos tribunais de contas, no caso nosso aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então o tribunal faz uma análise minuciosa, técnica, levanta os documentos, faz as análises e chega num parecer que não chega a ser uma decisão ainda. É apenas uma indicação do que ele recomenda da aprovação ou reprovação das contas. E aí, assim, o Legislativo vai analisar esse processo, vai ver a defesa do Executivo, da Prefeitura e vai chegar numa conclusão. O que os vereadores querem dizer quando votam contra o parecer do tribunal? Realmente, para você votar contra o parecer do tribunal, você tem que estar embasado. Tem que ter forte motivação, não pode ser só político. Você tem que ter uma boa justificativa da prefeitura, você tem que ter documentos, tem que estar uma interpretação da lei que você possa fazer uma análise divergente do tribunal e você tem que mostrar isso para a população. Por que você está divergindo do tribunal naquele assunto? Pode acontecer divergência, por exemplo, quando existe uma falha grave, mas a Câmara dos Vereadores enxerga que não é motivo para a reprovação das contas, por exemplo. Certo, Gustavo, muito obrigado pela entrevista. A gente lembra então que mesmo tendo a reprovação na conta, o processo pode ir para a Justiça, como o próprio Ministério Público aí para avaliar a situação. Eu volto daqui a pouco com outras informações. Ximene. Obrigado, Jonathan.